Finalmente vai começar o Brasileirão 2019. Quer saber tudo o que vai acontecer nessa primeira rodada? Tá precisando de uma ajuda para aposta ou tá querendo uma dica para montar seu time no Fantasy? Fica de olho nesse material que a gente preparou para vocês. Fala aí, pessoal, Felipe Masmanier do Footstats, ao lado de João Iso. E aí, pessoal, tudo bem? Finalmente chegou o Brasileiro, o campeonato que a gente tá cansado de falar aqui, que é o mais legal Tava que tem. com saudade, hein? Saudade demais, demora para começar, né? Demora. Toda essa enrolação de estadual, até começar o Brasileiro demora bastante. Mas finalmente chegou, e finalmente chegou também o nosso programa para dar dicas de estatísticas para vocês. A gente vai falar muito de número dos times, dos jogadores, um material bem interessante, bem completo. A gente vai falar da primeira rodada inteira, vai ser sempre nesse esquema. A gente fala dos 10 jogos da rodada. Esse primeiro vídeo vai englobar 5 jogos, os 5 primeiros jogos que vão acontecer até o jogo do domingo, das 11 horas da manhã. Depois tem a parte 2, né? E depois tem a parte 2 que a gente solta ainda hoje para vocês. Mas vamos lá, vamos começar. Primeiro jogo que a gente vai falar, São Paulo e Botafogo. Abertura né, do campeonato no Morumbi, sábado, 4 da tarde. Abertura do campeonato, a gente começa falando alguns números do São Paulo, alguns números meio preocupantes. Vice-campeão paulista, mas... Vice-campeão paulista, mas chega no Brasileiro com só 41,7% de aproveitamento no ano. O pior entre os 20 times da Série A. Esse número não tá bom, o São Paulo precisa melhorar o aproveitamento. Gols marcados também preocupa, né? Gols marcados preocupa, é o principal reflexo dessa falta de aproveitamento do São Paulo, é o que o São Paulo está sentindo mais falta. Faz só 0,85 gols por jogo, o ataque não está conseguindo concluir. Acho que o jogador que tem mais gols na temporada pelo São Paulo ainda é o Pablo. É o Pablo com 4 gols, o Pablo está machucado já faz um tempo, ainda vai ficar um tempão machucado, cerca de 2 meses. Mas nem tudo é desgraça no São Paulo, porque o time vem de um viés de melhora. Defensivamente, né, também. Defensivamente, na reta final do Paulista, começou a dar uma acertada no time. Quando entrou o Wagner Mancini, depois o Cuca assumiu a partir das semifinais. E esses 7 jogos aqui, vale lembrar que foram os jogos finais, né, do Campeonato Paulista, mais o último jogo contra o São Caetano, né, pela última rodada da fase de grupos do Paulista. Então foram confrontos decisivos e o São Paulo foi bem defensivamente. Foi bem defensivamente, sofreu 4 gols nesses 7 jogos, uma média de 0,57 gols sofridos por jogo, que é bem boa. E o Botafogo? Agora vamos ver o Botafogo, os números que a gente destaca. São os 2 piores em aproveitamento, né? Os 2 piores aproveitamentos da Série A, 51% de aproveitamento tem o Botafogo, que já caiu na Copa do Brasil, na Sul-Americana ainda está vivo. Passou, né, pelo Defensa e Justiça. No Campeonato Carioca não conseguiu chegar em nenhuma das finais. Foi muito mal o Botafogo. Teve um desempenho bem aquém do que o torcedor acarretou na demissão esperando. do Zé Ricardo e agora o Eduardo Borroca volta para o Botafogo, porque ele já era do Botafogo, auxiliar do Jair Ventura, foi para o Corinthians Sub-20 e agora está de volta para o time principal. E se o problema principal do São Paulo é a falta de gols marcados, o principal problema do Botafogo são os gols sofridos. 0,94 sofridos por jogo, quase 1 aí, 19º entre os times da Série A, ou seja, o segundo pior. A gente vai ver mais pra frente quem que é o pior nessa estatística também. Sim. E aí a gente pega essa sequência de 7 jogos, a mesma sequência que a gente pegou do São Paulo. Nesses 7 jogos o Botafogo tá sofrendo gols, sofreu 9 gols nesses jogos, 1,30 por jogo, uma média pior ainda do que a média inteira da temporada. Muito ruim. Agora a gente vai falar dos jogadores, vai dar algumas dicas aqui, a gente falou pra vocês que vai dar dicas pra sua escalação no Fantasy. A nossa coleta não é a mesma do Cartola, sempre cabe a gente ressaltar isso pra vocês, mas tem muita estatística parecida, por exemplo, finalização certa vai ser a mesma aqui, vai ser a mesma lá. Roubadas de bola, a gente considera desarmes e interceptações, um meio termo entre essas duas acaba sendo a questão das roubadas de bola. Mas vamos lá, a gente vai falar dos jogadores, não é só para Fantasy também, é para você saber como estão os jogadores, quais podem ser os principais destaques da rodada. E nesse jogo, o primeiro destaque que a gente dá é do Antony. Tá jogando bem, hein? Tá jogando demais, uma das grandes revelações do futebol brasileiro esse ano. Belo gol contra o Corinthians na final. Sim, se não a maior revelação, né? E os números que a gente traz dele aqui, 14 finalizações certas no campeonato estadual, foi o primeiro do São Paulo. A gente viu que o São Paulo tem esse problema ofensivo bem grave. O Antony, desde que ele chegou, ele começou a dar uma melhorada. Desde que ele subiu para o profissional, ele começou a dar uma evoluída nessa questão do São Paulo. Ele busca muito jogo, é o jogador mais acionado. Mais acionado, eu ia falar isso. A gente fez um vídeo falando sobre a seleção Footstats do Campeonato Paulista. O Antony
surgiu como, né, uma revelação, né, do campeonato, claro, e ele é com certeza o jogador mais acionado do São Paulo. Aí ele somou também 41 faltas sofridas. Por quê? É um jogador que vai muito pro drible, ele gosta do 1 contra 1. Sim. Ele vai pra cima do adversário O mesmo. drible não conta ponto no Cartola, mas ele sendo um cara driblador gera falta, né? Que Sim. isso conta Foi ponto. o terceiro maior driblador do Campeonato Paulista, só ficou atrás do Dudu e do Cleison. Né? Então é um cara muito incisivo mesmo, que não tem medo do confronto, ele vai pra cima mesmo. E para completar, aí sim, ideal pro Cartola é aquele jogador, aquele atacante que ajuda muito no momento defensivo. Falta para marcar. São 26 desarmes certos no estadual, foi o atacante do Paulista que mais desarmou. Então a gente vê que ele é um jogador bem interessante para você ter no seu time. Segundo jogador que a gente destaca, Bruno Alves, na questão defensiva, vai muito bem o zagueiro. Fez um baita Campeonato Paulista, não foi de hoje, né? Essa recuperação dele aí, começou como reserva no São Paulo e vem jogando muito desde então. Sim. No Figueirense ele já tinha bons números, eu lembro que logo que ele foi contratado a gente destacou alguns números dele. Chegou meio às pressas no São Paulo, né? E aqui os números que a gente destaca. 25 desarmes certos no estadual, foi o zagueiro que mais desarmou, ou seja, é um cara que está preparado para roubar muita bola. 3 gols sofridos só jogando em casa. O São Paulo vai receber, né? Vai receber o Botafogo em casa. Em 8 jogos ele sofreu só 3 gols, então uma média abaixo de meio por jogo. Sim. Então é aquele jogador que pode somar no saldo de gols também, né? Aqueles 5 pontos que a defesa leva por não sofrer gol. E da questão do passe também tá bem, hein, mano? Muito bem, 96,1% de acerto. Erra pouquíssimos passes, também importante na questão da pontuação. Você não vai ganhar ponto por ele acertar passe, mas também você não vai perder, né? E aí o terceiro jogador que a gente destaca, mais um do São Paulo, vão ser sempre 3 jogadores por confronto. Nesse aqui a gente está destacando 3 do São Paulo, que a gente acha que levam um certo favoritismo por esse viés de melhora. E o Botafogo também sofrendo gol todo jogo, né? Reinaldo, lateral esquerdo, mais um cara que pode colaborar com o saldo de gols, que pode sair com a zaga sem ser vazada e somar 5 pontos só por isso. E além de tudo é um cara que tem um apoio muito interessante, vai muito bem lá na frente. O Paulo usa muito esse lado esquerdo, né? Usa demais, é a principal válvula de escape do time. Certeza. 3 assistências para gol no estadual, foi o segundo entre os laterais que mais somou assistências. Ele contribui muito em assistência para finalização, né? Isso não gera ponto, mas ajuda a, quem sabe, gerar uma assistência. Se ele estiver criando, se o atacante uma hora ou conseguir outra completar para gol, vai somar assistência. E agora tem o Pato para conseguir empurrar essa bola pro gol. Tem o também Pato, tem essa. o Tietê, tem vários caras interessantes que estão chegando no São Paulo, o Vitor Bueno. Vai melhorar demais o São Paulo, com certeza. Alguns devem estrear até, né? Nessa primeira o Pato rodada. e o Tietê. 15 finalizações no Campeonato Paulista também, o terceiro lateral que mais chutou, então é um cara que vai para cima mesmo. E 31 desarmes, não é só na parte ofensiva que ele se destaca, foi o terceiro lateral do campeonato com mais desarmes. Jogador bem interessante para vocês ficarem de olho aí. Segundo jogo, agora a gente vai de Atlético Mineiro e Avaí. Uma fase, hein? Uma fase do Atlético Mineiro, a gente tratou bastante das questões do Atlético Mineiro. Falamos várias vezes. Há 2 meses atrás, né, 1 mês e meio, quando o Levir ainda era treinador, tava falando que depois ressaltamos, né, no vídeo que fizemos do Cruzeiro, contra a comparação, né, Cruzeiro-Atlético Mineiro, que o Cruzeiro estava praticamente classificado na época e o Atlético praticamente eliminado. Os dois acabaram concretizando a eliminação do Atlético e a classificação do Cruzeiro. E aí vamos trazer os números do Galo aqui, 3 estatísticas que a gente pontua. 6,8 finalizações certas por jogo. O primeiro da nossa coleta no ano, ao lado de outro time que a gente vai mostrar para vocês na parte... Não, é nessa parte, inclusive. Já vai entrar nessa parte aqui. Mas o time que mais finaliza certo, essa marca de 6,8 é muito alta. Impulsionada por um certo jogador, que vamos falar, né? Vamos falar também dele. Essa marca é muito alta, de 6,8 finalizações. A gente falou anteontem, a gente fez um vídeo bem legal, que a gente vai deixar aqui no card até, sobre a cara do campeão brasileiro, o que o seu time precisa para ser campeão, ou pelo menos para brigar pelo título. E a gente pontuou nesse vídeo que a marca de finalizações certas que o seu time precisa no brasileiro é na casa dos 5, 5,5. Essa marca tende a cair do Galo, com certeza. Tem muito coisa de estadual, né? O número impulsionado pelo estadual deve cair, mas é um número bom. Vai cair, a gente garante isso. Mas se conseguir fazer ficar lá na casa dos 5, 5,5, pode ser bem interessante. Essa estatística positiva, agora a gente traz 2 negativas do Galo. Tá? 4 jogos seguidos sem vitória. Nesses jogos acabou sendo eliminado da Libertadores. Perdeu o título demitido.
Levir demitido, perdeu o título mineiro. Não conseguiram encontrar ainda um outro técnico, né? Com a vantagem do empate, perdeu o título do Mineiro, está sofrendo 2 gols por jogo nesses últimos 4 jogos. E na temporada inteira sofre 1 gol a cada 10,4 Tá muito frágil. Nem o Vitor tá conseguindo salvar, né? Muito frágil. São Vitor, eterno ídolo do Galo. Mas esse ano ele realmente está deixando um pouco a desejar. A culpa não é só dele, com certeza. O sistema defensivo tá mal. Não se acertou Muitas ainda. trocas ainda, Patrick, depois Guga, o Hever machucou, o Leonardo Silva tá jogando todos os jogos praticamente, Igor Rabelo saiu do time, enfim, muita troca. É um time que não está conseguindo se acertar, principalmente nessa parte defensiva, que o Galo costuma pecar um pouco já nos campeonatos brasileiros. Várias campanhas o Galo não conseguiu um desempenho melhor justamente por causa disso, por sofrer muitos gols. É bem verdade. E tem sofrido bastante, vai enfrentar o Avaí, campeão agora, catarinense, né? Campeão catarinense nos pênaltis contra a Chape, né? Isso. E faz 1,83 gols por jogo, uma marca boa, é a 5ª melhor entre os 20 times da Série A, sempre pontuando mais uma vez, campeonato estadual, campeonato catarinense, acaba impulsionando essa marca. Mas é aqui, todo mundo está jogando estadual, não tenho então, o que falar. Colocando todos no mesmo balanço. O Avaí tem o 5º melhor ataque, e tem também a 5ª melhor defesa, 0,58 gols sofridos por jogo, uma marca bem boa, a 5ª melhor defesa. Já faz um tempo que o Avaí é sólido, mesmo no ano que caiu, o Avaí era difícil de ser furado defensivamente, né? Sempre foi esse time mais difícil de ser batido aí. O Geninho também está mantendo um trabalho desde o ano passado na Série B, né? Geninho de treinador que tem essa característica mais defensiva desde sempre, né? Um técnico que gosta de deixar suas equipes bem protegidas. E esse tabu aí, mas mano? Esse tabu aqui do Avaí, 13 jogos sem vencer o Atlético Mineiro, 13 jogos seguidos. E sabe quantas vezes o Avaí venceu o Atlético Mineiro na história? Vou chutar. Uma só. Meu Deus. Uma só, nesses últimos 13 jogos, 9 derrotas e 4 empates. Caramba. O Avaí não tem conseguido ser páreo para o Galo. Mas vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Agora a gente trata dos jogadores. O primeiro que a gente destaca é o Luan do Galo. É aquele jogador que a gente sempre costuma falar que é aquele jogador faz tudo. É um cara que auxilia muito no momento polivalente demais, né? Polivalente, joga de meia. Joga de ponta. Esse ano ele tá de meia até tá de meia no Cartola. Mas já jogou de lateral direito. Jogou de lateral direito. De volante, ano passado ele jogou muito na época que o Gustavo Blanco era titular. Então jogava os dois ali, que tinha Roger Guedes, o Atlético Mineiro tava voando, melhor momento da temporada, né? E esse ano ele está com uma marca muito interessante nas assistências, é uma estatística que o Luan não costuma ter todo esse destaque. Sim. Mas esse ano ele ainda está conseguindo colaborar. Né? Tá garçom, está colaborando demais. E ele começou o ano jogando como ponta, agora que tem jogando mais como meia, porque o Casares saiu do time. Voltou o Xará pro time, aí tá o Xará em uma ponta, o Maicon Bolt numa outra e o Ricardo Oliveira de 9. Sim. 7 assistências para gol, terceiro jogador no Brasil que mais contribuiu com passes para gol. Então é uma marca bem interessante do Luan, que ainda deu 17 desarmes no Campeonato Mineiro. Sempre teve uma característica também de ajudar na marcação, né? O primeiro entre os meias, o meia que mais desarmou. Sim. Ele é um cara que formiguinha, faz aquele serviço de operário correndo o campo inteiro. É mesmo. E tem essa marca de 8 dribles certos na Libertadores. Ele é o segundo cara que mais driblou. O primeiro da Libertadores a gente vai destacar logo menos aqui também. Fiquem de olho que vocês vão descobrir quem que é. Segundo jogador de destaque aqui. O que a gente falou lá. Esse cara contribui muito para as finalizações certas do Galo. Contribuiu demais. Ficou muito marcado pelo gol que ele perdeu no meio da semana. Contra o Nacional, contra o Nacional, que acabou sendo bastante decisivo. Sim. Mas até aí, longe disso de falar que o Ricardo Oliveira é um jogador que pipoca, é um jogador que não é decisivo. Pelo contrário. Porque muito pelo contrário. A gente gravou até um vídeo esse ano também, vai deixar nos relacionados aqui, que ele é um dos finalizadores mais completos do futebol brasileiro. Bate com as duas, de cabeça. Exatamente, jogador que tem uma finalização muito completa, finalizou certo 34 vezes no ano, segundo jogador da nossa coleta com mais finalizações certas. Marcou 12 gols, uma marca muito forte, o quarto maior artilheiro entre todos os jogadores da Série A, e um índice de acerto de 54,8%, quase 55% nas finalizações. Pontaria muito boa, né? Pontaria afiada do Pastor, do Ricardo Oliveira. Aí a gente traz um jogador do Avaí, o João Paulo, meio campista, jogou no Atlético Goianiense no ano passado, teve bastante destaque. Sim. Foi contratado pelo Avaí e está fazendo uma temporada muito interessante. Tem 6 assistências para gol já no ano, o quinto entre todos os jogadores do país. 11 participações diretas em gols, porque ele deu 6 assistências. Fez 5 gols. Fez 5 gols, está participando demais dos gols do Avaí.
E a gente recupera esse número aqui dele na Série B do ano passado. 58 assistências para finalização na Série B. Jogador que gosta de ser garçom, né? Gosta de ser garçom, é um jogador bem criativo. Foi o 6º maior nesse quesito na Série B do ano passado. Então é um jogador que pode contribuir com assistências. O Avaí é um time que faz muitos gols através de assistências. Um time bem coletivo. Tem o Yuri, lateral esquerdo, que também se destaca bem. 6 assistências, né? 6 assistências no campeonato. Vamos lá para o próximo jogo. Chapecoense Internacional. Tem mais tabu aqui, né, Isa? O Inter tem dificuldade com a Chape, né? Tem muita dificuldade nos últimos 7 jogos entre Chapecoense e Internacional. Teve até uma goleada de 5-0 da Chape em cima do Inter na Arena Condá. Mas nesses últimos 7 jogos, seja na Arena Condá, seja no Beira-Rio, 66%, quase 67% de aproveitamento para Chapecoense. Que tem que dar uma resposta pro torcedor, porque foi eliminada da Copa do Brasil pelo Corinthians e perdeu o título catarinense, né? Sim, tem esse desempenho muito bom contra o Inter. Na temporada faz só 1,29 gols por jogo, uma média bem ruim. Uma das piores. 17º entre os 20 times da Série A. E também não está indo bem na questão dos gols sofridos. Esse é o pior time, né? Esse é o pior time, 0,96. Quase igual com a média do Botafogo, Sim, né? O Botafogo 0,94. A Chape com 0,96. Que também está com essa dificuldade, já rodou muito o time. Os laterais são os mesmos, né? O Eduardo e o Bruno Pacheco já faz um tempo. Que são jogadores interessantes. Que são um dos principais válvulas de escape da Chapecoense. Mas perdeu, né? algumas opções ofensivas, né? O Wellington Paulista saiu do time. Sim, eles estão encontrando agora, o Regis, menino, que está entrando agora também. Mas vamos ver como que vai a Chapecoense nesse brasileiro. Agora alguns números do Internacional, que criou 24 dos seus 28 gols na temporada com assistência. Ou seja, está sendo um time muito coletivo. Os últimos 12 gols tiveram assistência. Caramba. A gente pontuou recentemente que o Inter estava tendo essa dificuldade de construir. Logo depois que a gente fez o vídeo, o Inter começou a construir pra caramba. Foi uma crescente nisso, vários jogos... O Odair deve ter visto o vídeo, não é possível. Vários jogos que o Inter conseguiu concluir 100% das suas finalizações através de assistências. Sim. Todos os chutes sendo criados coletivamente. Então, uma marca bem interessante do Inter. Que não consegue fazer muitos gols também, né, Isa? É isso aí. 1,27 gols feitos por jogo, 18º entre todos os times do brasileiro. Não é um time, nunca foi, né, com o Odair, um time que fazia muitos gols, que ganhava de goleada, que encantava, nunca foi. Teve sempre essa proposta reativa, mas esse ano ainda, mesmo tendo jogado estadual, a média ficou mais para baixo, né? Sim, e nos números defensivos, um número de destaque, 3 finalizações certas esse número é bom, por jogo. Que é característica do Odair ótimo, também. Característica do Odair. A terceira menor entre todos os times que a gente coleta nesse ano. Então, a marca defensiva bem boa. O Inter precisa acertar aquela questão da reação ao gol só, né? Que a gente pontua constantemente. Que o time dá uma parada depois que faz o gol, uma parada, isso vem desde o Brasileirão do ano passado, alguns jogos... Senta um pouco no resultado, né? Na Libertadores aconteceu isso em alguns jogos. E o Contra o Inter River Plate, Palestino também. Sim. Mas está fazendo uma bela campanha, Sim, está o Inter classificado com méritos. Primeiro. Jogadores que a gente destaca, Everaldo, da Chapecoense. Se não tem mais o Wellington Paulista, quem está sendo responsável... Nossa, eu gosto muito do Everaldo, acho um ótimo jogador. Bem interessante. Desde a época do Atlético Goianiense, que caiu, mas ele era o principal destaque, foi vendido e o Atlético perdeu muito com isso, acabou sendo rebaixado. Ele tem 7 gols e 3 assistências na temporada, é o primeiro cara da Chapecoense em 27%, né, de participação nos gols da equipe, né? 28% de participação nos gols da Chape, participa demais, tem sido a única válvula de faz escape poucos gols, mas geralmente ele participa bastante, né? Deu 12 finalizações certas na Copa do Brasil, segundo jogador que isso mais conta acertou muito, chutes. né, pro Cartola. E com uma pontaria de 54,5%, que é bem interessante, acertou 12 de 22 chutes na Copa do Brasil. Everaldo, se a Chape fizer gol nesse jogo, é bem provável que saia dele, seja em gol ou seja em assistência. Porque ele contribui bastante, jogador centroavante bem móvel. E quem vai tentar impedir que isso aconteça é o Marcelo Lomba, goleiraço. Que tá bem demais, hein? Bem demais, um dos melhores goleiros do Brasil. Pegou 3 pênaltis, se não me engano, né, na final contra o Grêmio. O Inter perdeu, mas ele foi muito bem no ano inteiro. Tá muito bem. Sofre 0,68 gols por jogo, 13 gols em 19 jogos, uma média bem interessante de se ter. Tem 10 clean sheets. Que termo bonito, né? Inspirado pela Premier League, né? Eles que adoram esse termo. Que são os jogos que o seu time sai sem ser vazado, sem sofrer gols. Então, mais da metade dos jogos, o Lomba conseguiu sair sem sofrer gols.
e tem 7 defesas difíceis na temporada. Não é um dos caras que mais fez defesas difíceis, até pelo sistema de jogo do Inter ser bem Que privilegia sólido. isso, né? Privilegia, a bola não chega tanto. Como a gente bem. falou, são poucas finalizações certas sofridas, então, consequentemente, o número de defesas difíceis acaba caindo um pouco mesmo. Exatamente. Mais um cara da defesa Que ajuda tem a muito defender, destaque, Rodrigo Moledo, tá jogando muito. Ele é o zagueiro com maior pontuação na Libertadores, pelo índice Footstats. Tá bem é o demais. melhor zagueiro de todos, decidiu o jogo do meio da semana. Gol de pro Inter. cabeça, né? Tem 53 rebatidas na Libertadores, o segundo jogador que mais rebateu. Essa é uma estatística que não conta Não no Cartola, conta. mas a gente acha que devia contar até, né? Eu acho. Porque Pelo menos rebatida- umas 5 rebatidas, que você ganha meio ponto, alguma coisa que seja, porque é o mérito dele, É né? uma estatística muito importante, você rebater, você tá afastando o seu adversário lá de dentro Você da área. mostra ser sólido com a rebatida, né? O Palmeiras, ano passado, foi campeão do Brasileiro, sendo o time que mais rebatia, em 2016 também, e com uma defesa E muito pode ter sólida, certeza né? que isso garantiu muito saldo de gol, né? Com certeza. E ele também tem 23 desarmes certos no ano, 1,53 por jogo, uma média boa para zagueiros. A gente sabe que o Cuesta vai bem nisso, mas o Moledo não fica muito atrás, não. Sim. Agora a gente vai aqui, na Que minha jogo, hein? opinião, o O jogo melhor da rodada? jogo da rodada. Tem Baita alguns jogo. outros jogos bem interessantes também, mas pra Depois mim, desse esse tem, aqui- tem um bem bom também. Esse aqui é o principal, Flamengo e Cruzeiro, 2 elencos excelentes. Tô curioso pra ver como que vai ser a montagem do elenco pra esse jogo, né? Porque tem Libertadores aí, né? Cruzeiro que tem um elenco muito bom, não é tão numeroso assim, né? Acho É. que é o se eu não me engano é o time que menos utilizou jogadores na Série A, 27 jogadores utilizados, Caramba, não sabia disso. mas com muita qualidade. Um elenco Sim. que tem muita qualidade, um time que está apresentando Bem futebol coeso muito esse bom. elenco, né? Tem Completinho, reposição pra todas as posições. mais do que o ano passado. Começando pelos dados do mandante, o Flamengo, que é o outro time que mais finaliza certo no Brasil na nossa coleta, 6,8, a mesma marca do Galo, número bem forte como a gente já destacou. Completa 76,1% das suas finalizações com assistência. Também é bem coletivo, né? Segundo time mais coletivo, a gente vai ver muito em breve quem que é o time mais coletivo. E um número negativo aqui do Fla é a pontaria dos rivais. Os rivais estão conseguindo acertar 42% dos chutes no gol do Diego Alves. Ou do César, né? Estão dificultando César. muito. Provavelmente deve ser o César, Deve o ser goleiro, César, né? O Diego Alves se machucou, Se nesse machucou jogo. contra a LDU, mas ele foi bem também contra a LDU. E essa 6 marca defesas. aqui é a pior da nossa coleta, dos times que a gente coleta 100% dos dados, que são 13 times. É a pior marca entre todos os times, está fazendo os goleiros trabalharem muito. É um dado bem perigoso. Na Libertadores, no meio da semana, sofreu poucas finalizações certas no alvo, mas 2 entraram. Sim. Então tem que tomar cuidado com esse número. Agora o Cruzeiro, que por outro lado sofre um gol a cada 23,8 finalizações. Caramba. Número defensivo bem forte, o terceiro melhor da nossa coleta. E faz 82% das suas finalizações com assistência. Não é novidade isso, né? Não é novidade. a Há gente muito tem tempo com esse destacado padrão, isso. né? A gente Aham. sempre destaca. O quarteto que está muito bem lá, Robinho, Marquinhos Gabriel, Sim. Rodriguinho e Fred. Time muito interessante do Cruzeiro. O melhor, o único acima dos 80%. A gente vê na mesma linha que o Flamengo com 76% é o segundo. Mas E é uma aí o diferençazinha boa, né? 6% 6% depois, que é bastante, é bastante coisa. bastante coisa. O time mais coletivo do Brasil. E precisa só de 5,8 finalizações para fazer um gol. Impulsionado por um cara que a gente vai destacar aqui, mas é muito, muito preciso o Cruzeiro. Time né? mais eficiente do Brasil Eficiência. no momento. Esse é o número, o sobrenome de Mano Menezes. o sobrenome do meio. Eficiência. Falando dos destaques do jogo agora, Bruno Henrique não poderia ser diferente, né? Exato. Tá jogando demais, 9 gols e 8 assistências no ano. O segundo jogador do Brasil que mais participou diretamente de gols. Acertando 61% de pontaria, que é o primeiro do Fla na temporada, um dos melhores do Brasil. Sim. Cara que tá chutando na margem que ele tá chutando, acertar acima de 60%. Ele nunca Muito foi difícil. tanto de finalizar, mas no Flamengo tá tendo mais esse gosto pelo gol, fica mais próximo do gol Mas do que sempre era tem, antes. sempre do tem essa Santos. pontaria muito Sim, afiada. Mesmo no é Santos, verdade. não A gente finalizava destacou tanto. no vídeo, vamos deixar no card aqui também, que fizemos sobre o Bruno Henrique em especial. E ele sempre teve essa pontaria boa, só que agora ele tá finalizando mais, ou seja... A gente fez esse comparativo dele, Sim. dos números dele de Com o agora, com Santos. de 2017, né? Pelo 2017. Santos. Faz um gol a cada 4,3 finalizações, eficiência muito boa. Esse é outro cara eficiente. Segundo jogador que a gente destaca é o Cuelar, que é um dos melhores volantes do Brasil. Se joga não demais. melhor, né?
Torcida do Fla apaixonada por ele. Impressionante como eles gostam. Não é por menos, 3,3 desarmes certos por jogo na temporada. É o cara que tem a maior média de desarmes. Ou seja, é um cara que está muito propenso a roubar a bola atrás de bola. Cão de guarda, brigador. Sim. Joga demais, 49 desarmes certos no ano. E tem essa característica da qualidade no passe também. 96,5% de acerto, é o primeiro do Fla nesse quesito. Não vai prejudicar o seu time, com certeza, muito pelo contrário. Pelo contrário, vai ajudar demais o jogadorzaço. Olha lá, olha o homem. Olha o homem, o rei dos stories, o rei do gol, o rei de tudo que é possível na temporada no país. Outro eficiente. 16 gols em 17 jogos. Alguém falou, não vou me recordar agora, ontem, anteontem, que isso é média de Messi e Cristiano Ronaldo. E ele mesmo se comparou a eles e falou que era uma honra, cara. O Fred é demais, né? Muitos gols no estadual, mas também fez muitos gols na Libertadores já. Sim, ele fez 12 no estadual, não é pouca coisa não. Muito acima da média, um finalizador, um exímio finalizador. E ele não finaliza tanto assim, né? Mas ele é certeiro, né? Ele não tá nem, acho que, entre o top 8, top 9 que mais finaliza, finalizações certas no ano. Mas quando ele finaliza um gol a cada 2,3 finalizações, marca fortíssimo. Nossa, se ele sustentar essa média até o final do ano, o Cruzeiro vai ser campeão de mais coisa. Uhum. E ainda 4 assistências para gol, ele ainda está conseguindo fazer esse trabalho de pivô, muito interessante. É o quarto entre todos os camisas 9, jogadores que jogam mais fixos, assim, mais como 9. O Fred é o quarto que mais deu assistências. Está conseguindo colaborar muito também nesse momento. Vamos lá agora para o segundo melhor jogo da rodada, na minha opinião, pelo menos. Na minha também. Grêmio e Santos, que tem tudo para ser um jogaço. 11 horas da manhã ainda, hein? Para você começar o domingão daquele jeito, com um na Arena do Grêmio, né? É isso aí. Dois times que têm a manutenção de bola como principal característica. São Paulo com amor ao balão, né? São Paulismo na veia. Vamos ver os números desses dois times. A gente já traz direto aqui as estatísticas dos dois para comparar. A gente vê que o Grêmio troca 533 passes por jogo, é o segundo maior da nossa coleta, e o Santos troca 458, é o quarto da nossa coleta. Então, dois times que trocam acima de 450 passes por jogo, que é muita coisa. Vamos ver como vai ser a divisão nesse jogo, né? Sim. De posse. O Grêmio, que é um time com uma eficiência espetacular, o Grêmio do Renato Gaúcho, faz um gol a cada 6 finalizações, segunda melhor marca. Defensivamente também. E sofre um gol a cada 39,4 finalizações. É uma marca muito alta, muito impulsionados alta. Esses números pelo estadual, né? O Grêmio só levou um gol, né, no Gaúcho. Só levou um gol. E fez muitos gols também, né? Sim. O Gaúcho, se eu não me engano, foi contra o Aimoré na terceira rodada. E desde bola parada ainda. E desde então, o Grêmio... E ainda jogando com o time reserva / misto, né? Que o Renato usou muito no estadual. Se recuperou bem na Libertadores agora, né? Provavelmente vai se classificar. Só depende dele, né? Sim. Joga por um empate ainda. Sim. E o Santos, que a gente viu que é um time que troca muitos passes, mas também cruza muito. É o time do Brasil que mais cruza, 27,2. Ressaltando já desde o princípio para vocês que entra a questão do cruzamento rasteiro também. É a principal arma do Santos no cruzamento. Cruzamento alto ou de escanteio, que a gente também computa normalmente, eles não entram muito nessa conta porque o Santos não tem um centroavante ali, um camisa 9, trombador. Quem atua mais ali ou é o Derlis ou o Giamota, eles algumas vezes se alternam durante o jogo mesmo. E muitas vezes vem de aquele cruzamento rasteiro com triangulação ali, né? Vitor Ferraz, Carlos Sanches, Vitor Ferraz, aí aparece alguém no meio, ou o Derlis ou o Giamota. Rodrigo algumas vezes para finalizar. É a principal jogada que o Santos tem, é muito perigoso quando você vê o time do Santos chegando lá. E eles chegam com muitos caras, superioridade numérica pra caramba, né? E chega com muito cara na frente, às vezes acaba deixando desprotegido lá atrás. É isso aí. E aí gera essa marca do Santos péssima, péssima, péssima. 9,8 finalizações para sofrer um gol. O único time do Brasil que sofre o gol abaixo de 10 finalizações. O pior dessa estatística. É um time muito frágil, até por ter essa saída de jogo com os zagueiros. Sim. Muitas vezes acaba perdendo a bola já no momento ofensivo do outro time. Vide o gol que o Vasco fez contra o Santos, o primeiro gol que foi gol do Raul. A falha do Felipe Aguilar, Isso, né? Que ali quebrou totalmente a chance do Santos tirar a bola, porque o Everson praticamente teve que jogar quase zagueiro ali, para tentar dividir a bola. É um baita de um zagueiro, o Felipe Aguilar. Sim. É o segundo zagueiro que mais pontuou no índice Footstats. A gente fez essa seleção, os 3 melhores de cada estatística. Vai colocar no card aqui para vocês também. Agora vamos falar dos jogadores, destaque, os jogadores
que podem pontuar muito bem. A gente sabe que o Everton tá caro, mas com uma garantia provável de pontos. Ele teve uma média muito boa ano passado no Cartola. Esse ano é difícil de tirar o cara ainda mais um jogo desse. É um jogadorzaço, é o cara que mais pontuou. A fase dele tá boa demais. Resolveu pro Grêmio no meio da semana na Libertadores. 2 belos gols. É o cara que mais pontuou no time no ano no índice Footstats. Já fez 7 gols com uma pontaria de 58%, que é bem alta. Bem alta mesmo. E tem 33 dribles certos, jogador no Brasil que mais driblou, ao lado de um outro cara que a gente vai ver na parte 2 do vídeo. Mas o cara que mais driblou, jogador incisivo, ele não tem medo de um contra um. Vai pra cima e, consequentemente, sofre falta. Sofre faltas também. Pra você que escala o cara. Acaba não sofrendo tantas, porque a maior parte das ele vezes passa. ele consegue passar, né? Mas se ele não passar, pelo menos tem a chance da falta. Segundo jogador, esse aqui é uma dúvida ainda, não é certeza que ele vai jogar. O Renato sempre fazendo aquele mistério. Desde 2016, praticamente, ele surpreende muitos cartoleiros, deixa alguns na mão. É de lei esse mistério. Se jogar o Jean-Pierre... Uma baita de uma opção. É uma baita de uma opção, um dos melhores jogadores jovens aí do Brasil. Ele foi o meia que mais pontuou no índice Footstats entre os jogadores até 23 anos. Já deu 5 assistências para gol, o segundo do Grêmio na temporada. Mas é o cara que mais deu passes para finalização, ele liderou o Gaúcho nessa estatística, jogador muito criativo, tá pegando gosto por fazer gols agora também, né? Então contra o Libertad ele chutou 4 vezes no gol, 3 foram certas, uma errada, já teria garantido quase 4 pontos para você, cartoleiro, e um pecado que a bola dele não entrou, hein? Quase ele fez um gol espetacular. Não sei, foi uma cavadinha, não sei, eu não entendi direito o que ele quis fazer, mas quebrou todo mundo ali do Libertad. 3 dribles secos lá atrás até chegar na área. E aí o terceiro jogador que a gente pontua aqui, Carlos Sanches do Santos, jogador muito completo, tem 7 gols e 2 assistências no ano. O terceiro meia que mais teve participações diretas entre todos do Brasil, entre todos os 20 times. Mesmo fora de casa ele vai muito bem, na Copa do Brasil ele tá voando, os números dele são ainda mais absurdos na Copa do Brasil, né? É um cara que desarma muito, ele teve 27 desarmes certos no Campeonato Paulista, foi o segundo meia que mais desarmou. Ajuda muito nesse momento defensivo, mas esse jogo aí ele vai precisar ser exigido, né? Nesse jogo vai ser ideal, vai precisar do Carlos Sanches, porque o time do Grêmio troca muitos passes, fica muito com a posse de bola. Ele vai precisar fazer esse serviço do desarme, esse serviço da roubada de bola. E ainda é um cara que tem muita qualidade no cruzamento, 27 cruzamentos certos no estadual, o terceiro maior de todo o Campeonato Paulista. Então é isso aí, essa foi a nossa primeira parte do vídeo. Mais tarde a gente vai postar os outros 5 jogos para dar para vocês a rodada bem completa mesmo, para vocês poderem ver todos os jogos, em quem apostar, em quem você vai colocar no seu time. E também tem a questão de que pode acontecer a qualquer momento que algum desses jogadores seja retirado, né, da lista de relacionados e tal, mas por enquanto, no momento que a gente está gravando e postando para vocês, eles estão como prováveis, né? É isso, galera. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, comentem aí o que vocês acharam. Primeiro vídeo desse tipo que a gente está fazendo. Vai ter demais, A gente quer saber demais da opinião de vocês. Abraço. Valeu.